Boa noite. Conversas Vadias é o título genérico desta nova série de 13 emissões para as quais a Rádio e Televisão Portuguesa convidou o professor Agostinho da Silva. A ideia destes programas, destas conversas, é dar a conhecer ao público de televisão o pensamento original e polémico de uma grande figura da cultura portuguesa contemporânea. Professor Agostinho da Silva, muito boa noite. Ontem, quando eu estava a trabalhar nesta entrevista, o meu filho, que tem 15 anos, e a quem eu tento desesperadamente convencer que, se não for um bom aluno, não entra para a universidade e, portanto, tem muito menos hipóteses de vir a arranjar um trabalho interessante, olhou para os meus papéis e leu a seguinte frase sua: hoje, a maior parte dos desgraçados dos alunos têm de aguentar professores a quem não pediram coisa nenhuma. Estás a ver, disse-me ele triunfante, esse tipo é que tem razão. E eu fiquei perplexa, porque eu também acho que esse tipo, que é o senhor professor, tem razão. Mas como é que nós havemos de ajudar os nossos filhos a viver num mundo altamente competitivo se eles começarem por contestar completamente a escola e tiverem más notas? O problema está no mundo competitivo e não nos meninos. Nós o que temos é que pensar se o mundo competitivo tem que continuar assim ou se tem jeito de ser de outro modo. É evidente que, além de competição e acima de competição, nós estamos, por exemplo, contra a economia, numa guerra perfeita. A guerra contra a carência. Se houvesse, como havia no princípio, fruta e raízes e comida à vontade para toda a gente, não haveria nenhum problema no mundo. Simplesmente o que aconteceu foi que, pelo desenvolvimento dessa primeira gente, apareceram mais consumidores do que havia mercadoria para consumir. E imediatamente entramos na competição, que era a única maneira que havia de conseguir para toda a gente aquilo de que essa gente precisava. De maneira que, de facto, as pessoas, por exemplo, julgam que estão em paz no mundo, que são civis, quando não são nem uma coisa nem outra. Nós estamos todos envolvidos numa guerra, a guerra contra a carência. E então isso só poderá acabar quando, como nas outras guerras, nós abatermos completamente o inimigo. E parece que não há outra forma de economia, por enquanto, nenhuma outra forma de economia que consiga levar a esse fim, senão esta economia competitiva em que estamos. Bom, mas é nesse mundo que estamos. Portanto, qual é que tem que ser a atitude dos meninos? A atitude tem que ser, ao mesmo tempo, a de sonhar, a de desejar que essa competição acabe. E estamos cada vez mais perto do fim dela. E os meninos, melhor que nós, porque já vêm crescer para um terceiro milénio, os meninos, melhor que nós, já sabem que estamos perto desse fim e que muitas das coisas que ensinamos nas nossas escolas são desnecessárias para eles. O que acontece é que grande parte dessa geração já nasce reformada e nós ainda não tomamos a consciência plena disso. O que é que o senhor professor quer dizer com isso? Já nasce reformada? Isso quer dizer que vai haver tanta máquina fazendo tanta coisa que já não vai haver emprego para eles. Que não vai haver emprego para eles. E acha que isso é um bem ou é um mal? É evidente que é um bem. O que acontece no mundo é que toda a gente que nasce de alguma maneira poeta. Inventor de qualquer coisa que não havia no mundo ainda, antes deles nascerem. E inteiramente individual. Cada um o poeta que é. E o que acontece é que nós, por causa da questão económica que temos pela frente, os metemos não a fazer poesia à solta, que era o que eles desejariam, mas a seguir alguma coisa que é, na realidade, uma espécie de vida militar. Ó, Sr. Professor, alguns não querem nada fazer poesia, querem fazer coisas muito menos poéticas, se me permite a redundância, querem fazer surf, querem andar de skate, querem ir para as boates, também acha isso interessante? Claro, eu costumo dizer que uma das formas de poesia é a vadiagem. E por isso, exatamente, é que um amigo resolveu que estas conversas chamassem conversas vadias. Não só porque eram errantes, no sentido que podiam andar por aqui ou por lá, mas sobretudo porque era uma forma de ver a imaginação, sobretudo da pessoa que pergunta. Nesta coisa de perguntas e respostas, a imaginação está fundamentalmente do lado da pessoa que pergunta. A resposta vem automaticamente logo que a pergunta aparece. A pessoa precisa de ver muito bem aquilo que sabe ou não sabe e depois perguntar o que vai saciar a sua imaginação e a sua vontade de saber. Mas desculpe-me voltar à questão da escola,
como mãe, me preocupa e a tantos nós. O mundo é, de qualquer maneira, altamente competitivo. O senhor professor diz que ele está para mudar, mas o está para mudar, se calhar, significa o quê? Umas centenas de anos, não? Ainda faltam umas centenas de anos para o mundo mudar. Talvez não. O mundo agora caminha tão rapidamente, parece que o mundo está fazendo história da mesma maneira que há a lei do afastamento das galáxias. Quanto mais longe, mais depressa. Provavelmente tudo teve uma origem, como possivelmente tudo terá um acabamento, um fim, uma volta à origem. E quanto mais longe se está da origem, mais depressa a história avança. De maneira que podemos ter rapidamente surpresas. E então temos que nos preparar para essas surpresas. E talvez o comportamento das crianças seja um aviso de que esse momento está perto mais. E que nós vamos poder ter o ócio, o lazer criador, o tal de ser poeta à solta, e ainda vamos ser impedidos de gozar esse lazer porque tivemos de aprender uma porção de coisas, ortografias, aritméticas, cerimónias, etc., não é? Que vão ser dispensáveis. Mas o senhor professor, por outro lado, a sua vida é o contrário disso, porque o senhor professor estudou. Tem várias licenciaturas, da filologia clássica à biologia. Continua a aprender. Se penso que está a estudar islandês, ou pelo menos estava há pouco tempo, não é? Interessa-se por moluscos, pelas coisas mais diversas. Doutorou-se. E isso permitiu-lhe, por exemplo, estar na formação, na origem da formação de várias universidades. Nega o valor da escola como aprendizagem? Não. Simplesmente porque me apareceu aprender. Porque eu já fui o aluno mais cábula que jamais existiu no mundo. É verdade que quando andava na escola primária, o seu pai ou a sua mãe tinha que lhe agarrar a perna à mesa? Isso foi ainda em Barca d'Alva, quando eu tinha 4 anos ou coisa parecida, e minha mãe achou que eu devia aprender a ler para quê? Pergunto eu hoje. Mas de qualquer maneira ela achou isso, e como a mim me apetecia muito mais ir para a rua e brincar e ver a vida do que ler letras e saber escrever letras, ela me tinha que amarrar a perna à perna da mesa. À mesa. Não, depois fiz a edição primária muito bem, porque me interessou fazer a edição primária. Então está a ver, aprender a ler foi-lhe útil, aprendeu coisas muito úteis, gostou de muitas coisas que leu, não gostou? Porque na altura não me interessou absolutamente nada. Ler o quê? E porque tinha que perceber aquilo que lia. Mas lá está, mas para mais tarde, para fazer coisas de que gostou, teve que aprender a ler. Como é que tinha conhecido Pessoa, uma das suas grandes paixões, não tivesse aprendido a ler? Excelentíssima senhora, parece que a boa idade de aprender a ler é lá para os 13 ou 14 anos. E eu me lembro sempre de uma experiência feita por um grande pedagogo tcheco que não ensinou os meninos da escola dele a ler e a escrever. Não ensinou. Ensinou todas as coisas que eles realmente queriam aprender. E teve um êxito sempre, não é? Às vezes eram os alunos que impunham ao professor uma tarefa. Por exemplo, um dia quiseram aprender carpintaria. E ele disse, mas eu não sei carpintaria. Ah, não sabe? Então vá aprender. E ele ia para uma escola em que aprendeu carpintaria e os alunos lhe tomavam a lição. O que é que você aprendeu hoje? E achavam que ele era cábula ou não, conforme tinha aprendido muito ou pouco. E nunca essa questão de ler e de escrever apareceu. Até que um belo dia, um dos meninos recebeu uma carta de um tio que estava emigrado na América. Veio ter com o professor, disseram que isto é uma carta de meu tio, o que é que ele diz? E o professor disse, ele não é o meu tio. Não me escreve a mim. Eu não sei sobre isso, ele não me escreveu a mim, aprenda a você, leia você. Então eu quero aprender a ler. E ele disse, às ordens, eu vou ensinar você a ler. E a classe inteira, que nunca tinha recebido carta de ninguém, claro, tio nenhum... Era isso que eu lhe ia perguntar, se não recebessem carta, como é? Os outros disseram, nós também queremos aprender a ler. E se não surgir E assim a uma classe motivação? aprendeu a ler num instante. Se não surgir assim uma motivação? Aparece sempre alguma motivação, se ela tem que aparecer. O que não adianta nada é obrigar a ler, a ensinar a ler, e que aprendam a ler pessoas que depois não têm nada que ler. A mim, eu tive uma aventura no Brasil, na Serra de Itatiaia, em que apareceram 2 mulheres do povo, camponesas, disseram, apareceu aí um missionário americano que tem uma igreja